Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Chegando mais um quadro Outras Máscaras, Outros Mantos, onde eu comento elementos diversos dos quadrinhos, filmes, séries e cultura pop em geral. Eu tô aqui com o quadrinho Silas, do Rafa Pinheiro, um artista nacional, um produto nacional, e eu achei muito interessante esse material desde a primeira vez que li. Silas é uma aventura no estilo steampunk. É o segundo quadrinho do Rafa Pinheiro passado nesse universo aqui que ele criou, que é a cidade de Intos. A cidade de Intos é uma cidade subterrânea habitada por pessoas de fogo, pessoas feitas de fogo. Essas pessoas viviam antes na superfície, até que um dia começou a chover e, para pessoas feitas de fogo, uma chuva deve ser algo realmente apavorante. Então eles acabaram migrando para os subterrâneos e construindo esta cidade subterrânea, que é abastecida por oxigênio pelo Barão. Esse Barão, ele tem uma fábrica que produz oxigênio e que é fornecido para as pessoas. Por conta disso, o Barão acaba sendo uma figura muito poderosa dentro da cidade. Eu não li o quadrinho anterior passado nesse mesmo universo, é um quadrinho intitulado Salto, mas pelo que eu fui pesquisar no canal do Rafa Pinheiro, Silas não é uma continuação de Salto. É uma história com um dos personagens que já apareceu em Salto, no caso, Silas é o antagonista de Salto, seria assim uma espécie de vilão de Salto, e aqui ele é elevado à condição de protagonista. Mas pelo que eu já pude entender, você pode ler as duas histórias de maneira completamente independente. Logo no início da história, nós temos o relato de uma criança que sofreu um acidente, não é dito exatamente que acidente ela sofreu, e ela precisa ser colocada numa câmara de ar, num respirador artificial. Acontece que o hospital não tem recursos para manter a criança ali e ela não pode sair daquela câmara em hipótese alguma, caso contrário, ela vai morrer. É então que o Barão entra em cena dizendo que ele soube do caso da criança e se interessou em tentar ajudá-la. Segundo ele, os cientistas que trabalham para ele estavam desenvolvendo um traje de suporte de vida que ele acreditava poder salvar a vida da criança. Sendo uma criança de rua, ela não tinha nenhum documento com ela, e como ela estava desacordada, eles não sabiam nem mesmo o seu nome. A única coisa que a identificava era um bonequinho que ela estava segurando e que tinha escrito o nome Silas. É assim então que Silas recebe essa roupa de suporte de vida, essa roupa experimental, e é ao mesmo tempo adotado pelo Barão. Em poucas páginas e de uma forma bastante dinâmica, nós vemos o crescimento de Silas, o momento em que ele sofre um certo preconceito na escola, bullying, o momento em que ele começa a tomar atitudes enérgicas para coibir as posturas dos outros garotos, e nós vemos o seu crescimento até chegar a capitão da polícia de Intos. Tendo chegado a esse posto, Silas é colocado para trabalhar em certas missões especiais. Apesar de ser o capitão de polícia, ele responde diretamente ao Barão, que vai ampliando o seu poder dentro de Intos. A principal atividade de Silas ao longo dessas missões especiais é coibir aquelas pessoas que questionam o poder do Barão, principalmente, aqueles agitadores, pessoas que querem mudanças dentro da ordem da cidade, pessoas que organizam greves, pessoas que estão insatisfeitas com a maneira como o ar é fornecida dentro da cidade. É uma história que tem um viés político muito interessante, onde a gente mostra o poder do capital sobre a sociedade. Muito mais do que os governantes, quem realmente manda em Intos é o Barão com todo o seu poderio econômico. A história vai mostrando, inclusive, alguns questionamentos de Silas, sendo que ele não fala. Por causa da armadura que ele usa, né, da roupa que ele usa, ele não pode falar porque, segundo o próprio Barão, é extremamente doloroso que ele tente falar usando aquela indumentária. Entretanto, nós podemos ver que algumas coisas começam a mexer com a maneira como Silas encara o mundo. E isso só aumenta no momento em que ele conhece Maud. Maud é uma mulher cadeirante que passa o seu tempo tocando piano. Silas vai ser atraído para a casa de Maud justamente pela música que ele escuta. E a história a partir daí toma um rumo muito interessante, porque começa a ser apresentado pra gente, em cada página, um grande contraste entre as atividades policiais de Silas, onde ele usa de violência, força física, onde ele é essa figura temida, e os seus momentos com Maud, onde eles ouvem música, ele faz bolos, eles têm momentos assim de extrema ternura.
É também Mold quem começa a fazer com que Silas se questione a respeito do que ele está fazendo. Ela chega a dizer: você sabe que você só está colaborando para o aumento do poder do barão, e você sabe que isso é injusto. Uma das primeiras reviravoltas da trama é justamente quando Mold acaba ficando muito doente por causa da idade e pelo fato de que na área onde ela vive há um racionamento de oxigênio. Isso não é dito explicitamente, mas dá a entender que sim, que em algumas áreas, inclusive a área onde Mold vive, existe um racionamento de ar. Então nós vemos Silas ao mesmo tempo preocupado com a saúde de Mold e perseguindo Salto, que é o agitador da cidade, né? É essa figura que é colocada como um bandido, como um vilão, e que é o protagonista da outra história que eu ainda pretendo ler. E é bacana porque por mais de uma vez nós vemos Silas facilitando a fuga de Salto, o que demonstra que ele realmente está questionando os caminhos que ele tem traçado. A morte de Mold faz com que Silas mergulhe num estado depressivo profundo, a tal ponto que ele meio que dá uma desaparecida do serviço ativo, até que ele recebe uma carta de Mold dizendo que ela acredita nele, que ele pode realmente fazer a diferença. É bonito quando ela diz: eu acredito que você pode salvar essa cidade. E aí nós vemos Silas usando da sua posição dentro da polícia para começar a fazer algumas mudanças. E como ele faz essas mudanças? Auxiliando nas fugas de Salto. Tem um momento que é muito interessante na trama, que é quando o Salto, juntamente com alguns dos seus companheiros de luta revolucionária, eles soltam pela cidade gramofones voadores. Cara, isso é muito legal, cara. Eu adoro o universo steampunk por isso, porque ele tem umas coisas assim muito loucas. E esses gramofones transmitem a seguinte mensagem: o barão não produz o oxigênio da cidade, ele rouba esse oxigênio da superfície porque as chuvas pararam, e Salto sabe que elas pararam porque ele esteve na superfície. Então ele diz que pode mostrar o caminho. Esse é um momento fantástico, que é quando Silas, olhando para Salto e seus associados, ele fala, ele manda eles correrem, que ele vai dar cobertura. E é realmente assim um momento muito bacana. Agora, um outro momento que eu acho que é a grande reviravolta da história, que é quando Silas, indo até a casa do barão, que é a casa onde ele cresceu, abre um baú que o barão tinha dito para ele em criança que era para ele não abrir, que são as cartas particulares. E ali ele vai lendo todas as artimanhas do barão ao longo daqueles anos, até que ele se depara com a evidência de que quem provocou o acidente que deixou Silas preso a esse traje foi o próprio barão. Ele planejou isso. Então é interessante que o barão acaba sendo responsável pelo criador de Silas e também de Salto. As cartas dizem isso. E, gente, eu acho assim fantástico esse negócio aqui, porque é o momento em que a gente percebe como o barão é uma figura ardilosa. A última cena da HQ é realmente espetacular, que é Silas indo cobrar satisfações do barão. A gente não vê o que acontece, mas é assim muito bacana. Do ponto de vista narrativo, é muito interessante a construção desse personagem Silas. Eu estou muito curioso para ler Salto, que eu gostaria de ver como ele é mostrado ali, já que, segundo palavras do próprio Rafa Pinheiro, ele é meio que o vilão de Salto. Então eu queria muito ver como ele é mostrado ali, porque aqui nós vemos como esse anti-herói, que é o Silas, é uma figura que realmente sofre. Ele acaba sendo uma figura da qual tudo foi tirado dele. Ele perdeu o Mold, que morre, ele perde a sua identidade, porque como ele não tinha nome, ele recebe o nome que estava no boneco. Então esse final é muito interessante, que é quando o Silas vai reencontrar-se com a sua identidade. E isso é simbolizado de uma forma muito interessante, porque quando ele está saindo da casa do barão com a carta, com a evidência de que o barão foi o responsável pelo seu acidente nas mãos, ele vê uma caixa velha e ali estava o seu boneco de infância. E é a única coisa que ele pega. Então é bacana que assim, isso acaba simbolizando esse reencontro do Silas, esse reencontro do personagem com a sua própria identidade. As ilustrações são riquíssimas, são muito interessantes. A cidade de Intus é mostrada aqui de uma forma primorosa. Você realmente acredita na viabilidade dessa cidade.
verdade. E quando a gente lê aqui atrás, a gente descobre que o Rafa Pinheiro é formado em arquitetura e urbanismo. Então, quer dizer, ele efetivamente ele entende desse lance, né? Essa coisa do urbano, da configuração urbana. Eu acho que isso acabou sendo um grande diferencial na construção do mundo subterrâneo de Intus. Também acho bacana pensar que, como o personagem Silas usa uma máscara o tempo todo, ele não é um personagem que tenha expressão. Então toda a expressividade do personagem é dado por angulações, pelos ângulos que o Rafa Pinheiro utiliza e também pela linguagem corporal do próprio Silas. Isso é algo que eu particularmente achei muito interessante. O texto tem, é claro, alguns clichês, sabe? Essa questão da jornada do herói que está sendo mostrada aqui, o fato de você ter um indivíduo que por ele ser diferente, ele tem uma força sobre-humana, aqui no caso provocado pela armadura, coisa e tal. Esses são clichês muito comuns, a questão da perda, mas foram muito bem trabalhados pelo Rafa Pinheiro e eu acho que assim, é uma HQ que vale muito a pena você conhecer. Eu vou deixar o link do canal e do site do Rafa Pinheiro aqui na descrição do vídeo para quem quiser conhecer mais do trabalho dele. Eu particularmente sigo o Rafa Pinheiro há um bom tempo e eu acho muito interessante a maneira como ele trabalha. Aliás, eu conversei com o Rafa Pinheiro no encontro da Confraria do Gibi em 2019 e ele falou pra gente sobre o que ele chama de o cenário das HQs nacionais, que a gente ainda não tem um mercado nacional de quadrinhos, mas a gente tem uma cena. Eu achei muito interessante a fala dele e recomendo a você que assista essa entrevista que a gente fez lá no encontro da Confraria do Gibi. Vou botar o card aqui para você poder seguir. Quando você for ler Silas, vou te dar uma dica legal. O próprio Rafa Pinheiro compôs uma trilha sonora para Silas e para Assalto. Essa trilha está disponível lá no canal dele e é a mesma trilha que você está ouvindo ao longo desse vídeo. Eu só espero que o Rafa não fique chateado de eu ter usado a trilha que ele compôs, mas eu gostei tanto que eu achei que tinha que ser a trilha desse vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora. Toda quinta-feira a gente tem um vídeo falando sobre o universo do fantasma, que é o foco do nosso canal. No primeiro sábado de cada mês, a gente tem uma história animada. São as tiras do fantasma passando em sequência com uma trilha sonora bem bacana. E todo terceiro sábado de cada mês, a gente tem aqui o Outras Máscaras, Outros Mantos, que é esse quadro de assuntos diversos. Então eu te espero aqui sempre conosco, ok? Vejo você por aí, hein?